Olá, boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um evento do IPDW, International Product Design Week, uma iniciativa do PDC Product Design Collective, coletivo que reúne mais de 1.500 diretores de arte pelo mundo. A IPDW começou no dia 17 e vai até amanhã, domingo, dia 26 de outubro. Hoje, às 18 horas, acontece a mesa O Papel da Direção de Arte com foco para o mercado da América Latina, e amanhã às 15 a conversa é sobre o processo de direção de arte em outros mercados. Vocês podem assistir quase toda a programação do IPDW Brasil no YouTube da Brada. E para saber o que rolou nessa semana, vai lá no Instagram, @Brada Coletivo, que está aqui embaixo. Aproveita e segue a gente também. O site oficial com toda a programação mundial é o productdesignweek.org. Hoje vamos falar da construção da linguagem visual, a direção de arte e a direção de fotografia no filme Oeste Outra Vez. Eu sou Carol Tanajura, diretora de arte, e estou aqui para esse bate-papo com André Cavalheira, diretor de fotografia e parceiro em algumas jornadas. Boa tarde, André, seja bem-vindo. Primeiro eu vou pedir para você se apresentar. Tá bom, Olá, boa tarde a todos, é um prazer aqui estar nesse evento da Brada, junto da minha colega e amiga de trabalho, a Carol Tanajura. Eu sou diretor de fotografia há quase 30 anos e trabalho sobretudo em Brasília, onde eu moro, né, e já trabalhei com a Carol em outro projeto chamado Comeback, do mesmo diretor, né, então a gente se conhece desde lá e foi um prazer enorme fazer esse trabalho junto com a Carol. Vamos lá, vamos falar mais sobre ele. É isso. E já se vão, então, 12 anos. Já se vão 12 anos. Já se vão 12 anos. Eu vou aqui falar um pouquinho de Oeste. Oeste, outra vez, tem a direção de Érico Rassi e estreou no Festival de Gramado em 2024, onde recebeu os prêmios de melhor ator coadjuvante, melhor fotografia, de André Cavalheira, e melhor filme. Teve, durante esse ano, uma linda trajetória, ganhou o prêmio ABC de melhor montagem, melhor direção de arte, teve 8 indicações no prêmio Grande Otelo e estava na shortlist dos filmes pré-selecionados para o Oscar. Uma mini-bio grande. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Oeste, outra vez, está disponível para ser assistido no Apple Store, Vivoplay, Claro TV, YouTube e na Globoplay. Oeste foi filmado em Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Antes de passar o trailer, eu vou ler a sinopse do filme para vocês. No sertão de Goiás, homens brutos que não conseguem lidar com suas fragilidades são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros. Tá bom? Vamos ver o trailer. Se alguém te falasse que hoje é o último dia da sua vida, você faria alguma coisa diferente? Eu conheço um rapaz aí. Ele tá me dando um pouco de trabalho. Esse rapaz bateu no senhor. Bate nele também. Foi por causa de mulher? Se de repente acontecesse alguma coisa de ruim com esse rapaz, se o senhor recebesse um envelope, quanto dinheiro ia ter lá dentro? O senhor pode ficar tranquilo. A gente é sério, trabalha direitinho, nada mesmo. É assim, senhor, viu? Falei pro senhor que tava meio longe. Por que o senhor não arruma uma mulherzinha menos complicada, seu Totó? Porque eu gosto dela. A gente tá fugindo de um pessoal de índole ruim. A gente tava querendo ficar escondido aqui na sua casa um tempo. Quanto tempo? Se você não fosse tão egoísta, nada disso precisava de acontecer. Mas como você foi, aconteceu. Ele roubou minha mulher. Como é que alguém pode roubar uma mulher, seu Totó? Mesmo que ela me largue, ela não vai voltar pra você. Por que não? Alguma já voltou?
É uma alegria imensa estar aqui. André, eu ia pedir para você me falar um pouquinho sobre a fotografia de Oeste, quais foram suas escolhas e referências. Bom, vamos lá. Tem muita coisa para se falar desse filme. A gente, eu, Eric e Carol, já fomos parceiros num filme anterior chamado Comeback, e eu estava até conversando com a Carol sobre isso. Isso é uma espécie de expansão daquele filme, né? A gente continuou trabalhando na parceria, e várias coisas que a gente descobriu naquele filme a gente terminou trazendo e relendo para esse outro filme, o Oeste, né? Inicialmente tinha muito as referências, né? São muito ligadas, tanto as referências do sertão brasileiro quanto referências do western, né? Do bang bang, né? Do cinema. E foi um pouco o cruzamento dessas duas referências, do filme Bang Bang, né, de homens solitários, brutos, né, que é um pouco essa história, que é a história também dos personagens dos Bang Bangs, né, só que aproveitando toda essa atmosfera, essa camada do filme western americano e fazendo uma releitura a partir da percepção e da descoberta e digamos assim, e de uma adaptação para o sertão brasileiro, né? No caso, o sertão goiano, mas todos os sertões do Brasil, né? Tanto no interior do Nordeste como no Goiás e Minas, eles conversam entre eles, né? Existe uma referência, né? Uma grande simbologia, né? Em torno do sertão do Brasil. Então a gente foi um pouco atrás disso também, tanto é que temos várias iconografias, estudos de fotografias, além dos filmes referência, né, de Bang Bang, tivemos várias fotos, né, sobre a temática do sertão, né, de personagens do sertão, enfim, inúmeras fotos de inúmeros fotógrafos, né, então a gente olhou muito essas coisas, porque a gente queria realmente um ambiente árido, né? Um ambiente de sertão, né? E eu acho que essas nossas incursões, né, imagéticas, né, nos permitiram trazer isso para o filme. Né? Vou até compartilhar com vocês aqui. Para mostrar um pouco alguns elementos do trabalho, né, para poder exatamente fazer começar a vislumbrar e a pensar na imagem, né, do Oeste, né. Então a gente quero mostrar para vocês algumas fotos de locação. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um pouquinho, já vai aqui. Pronto. Né? Essas são imagens que foram feitas nas visitas de locação, na região onde se passa o filme. Aqui, inclusive, tem um diretor fotografando, né, no meio de uma... Então, a gente emergiu primeiro nesse ambiente aqui, né? A Carol também fez esse processo, mas com o olho da arte, né? E eu estava com o olho das locações, da fotografia. Então, a gente foi entrando nesse ambiente que se compunha de uma cidadezinha pequena, que é essa que vocês vão ver um pouco, e do Vale do Paraná, que era onde também se passava grande parte do filme, que é a região que aparece as montanhas lá atrás. Então, a gente foi fotografando todo esse ambiente, né? Com essas referências na cabeça também dos bang bangs, né, dos filmes de western, e a gente foi explorando assim de uma forma, eu diria quase, aqui o diretor fazendo, né, um standinho aqui para foto, quase como um trabalho etnográfico mesmo, né, de olhar para esses lugares, de olhar para esses personagens, inclusive vários desses bares que a gente estudou, eles acabaram entrando, né, a gente filmou eles documentalmente, eles estão dentro do filme. E
e muito explorar esse universo muito particular, né, de combinações, né, universo popular meio bem característico do interior do país, né? E aí a gente foi se imbuindo de todo, tá vendo? Todo essa textura, essas iluminações, né? Como é que eram as luzes do lugar. Então, aqui tem milhares de fotos. A gente, inclusive, foi nas locações, fizemos, né, fotos de estudos de quadro antes, onde acontece aqui a conversa de Jerominho com Totó, né, o primeiro encontro deles, a conversa deles se passa todo nessa locação. Então, a gente foi um trabalho, uma pesquisa muito intensa, né, e muito mergulhada nessa atmosfera, nesse ambiente, né. Então, vocês vão vendo que, para quem já assistiu o filme, de repente vai reconhecer alguns né, das locações que estão aqui, né? Esse aqui é o bar do Totó, inclusive é o bar que nós aprovamos, isso foi uma cena, isso aqui está no filme, de certa forma, né? E a gente foi explorando e pensando. Então, tem, além da viagem etnográfica, teve a viagem também dos nossas locações, e a gente já pensar como é que a gente decupa esse filme, né? Aqui é um lugar que esse já era no Vale do Paraná, né? Então tem um lugar belíssimo, né? Aqui um hotel que também se passa uma cena nesse hotel, né? Então aqui né, mostrando um pouco a posição do sol, mas aí a gente saindo ali das locações para vocês verem, né? Como a gente estava imbuído dentro da região, tem essa coisa etnográfica que é também o mesmo trabalho dessas fotografias, né? Essas fotografias são trabalhos, digamos assim, etnográficos, né, de mergulho na região, né, e no caso aqui, os sertões. Então, a gente viu inúmeros livros, né, e de certa forma, se você olhar essas fotos e depois ver o filme, você vai reconhecer a presença dessas referências dentro do filme, né. Então, um universo muito masculino, vocês veem na própria etnografia, digamos assim, né, das regiões do sertão. Temos, né, sobretudo os espaços dos bares, né, essas coisas, é um universo muito masculino e que, de certa forma, de muita solidão também, né? A gente percebeu que há uma grande solidão também nesses espaços, né, nesses lugares, nesses homens, né, sozinhos nesses mundos também, né? Então, a gente mergulhou realmente e nossas conversas foram muito guiadas por essa percepção desses ambientes, mas outra questão importantíssima para a fotografia, né? Além da gente ter um pouco, no nosso caso, a gente ter escolhido mesmo favorecer as cores ocre, marrom, amarelado, que é a cor da terra, né? Como vocês veem, né? E a gente quis trazer esse ambiente mais poerento mesmo, né? Então, o amarelado, o ocre, já era a cor da terra, já era a cor, esquentava o ambiente, né? Eu acho que favorecia uma ideia de calor, de um lugar quente e ao mesmo tempo poerento, né? Tinha uma outra palavra, né? Isso aqui está muito nessas fotos. Tinha uma outra palavra que foi muito forte também para a gente pensar, que era precariedade, né? Então, assim, sabe, é uma lâmpada iluminando uma mesa, sabe? Os ambientes internos com pouca iluminação, né? Então a gente tem aqui um pouco de onde a gente buscou muitas das nossas referências e é interminável isso aqui. Eu posso ficar até não sei que horas passando fotos para vocês aqui, para vocês verem o tanto de imagem que a gente mergulhou para poder realmente sentir íntimo, digamos assim, procurar uma intimidade e uma proximidade com
com esse ambiente, né? E de como a luz poderia se comportar nele, de como a gente aproveita esse, né? Tem sempre os ambientes mais escuros, em contraluz, né? Então foi um pouco o nosso grande norte nesse trabalho, né? Aí são inúmeras fotos, né? São incríveis, né? Trabalhos belíssimos, né? De grandes fotógrafos brasileiros e que nos serviu muito de, né? O Sebastião Salgado está aqui também, enfim, a gente nos serviu muito como referência, inclusive para mim pessoalmente como referência de iluminação também, como é essa iluminação nesses lugares, né? De onde vem a luz, como é que ela vem, né? E junto com essa ideia de precariedade, ou seja, de que muito a luz natural, e a luz, quando é à noite, é sempre pouca luz, né? Uma luz amarelada, né? Ou a luz dos postes alaranjadas, né? Então a gente foi buscando, foi catando, digamos assim, esses elementos que já eram elementos, digamos, de uma observação etnográfica mesmo, né, da realidade, do ambiente, né, de querer entender e ver como é que são as coisas, e trazer esses elementos, os elementos que a gente selecionou, óbvio, né, é uma seleção, é uma ficção, a gente selecionou e trouxe para dentro do filme, né. Então, essas imagens aqui, elas nos ajudaram muito exatamente a fazer essa passagem, né, do que a gente estava observando no ambiente e de como a gente transformava isso em imagem, né. Eu acho que aqui a gente tem um bom... Bom, isso para começar, tem milhares de outras imagens, tem referências, trechos de filmes também que a gente usou para referência de planos, enfim. Mas eu acho que deu, pelo menos, para vocês terem uma ideia de como a gente abordou fotograficamente o filme, que caminho que a gente escolheu fazer, né? Essa que é a ideia. Tem uma história, né, que eu acho que eu já contei algumas vezes no último ano, né, nos últimos meses, que é sempre que a pessoa pergunta das minhas referências, eu também mergulhei em todas as referências e até em outras, abrimos várias abas, mas eu gosto de dizer que a locação, para mim, e eu acho que para arte, para fotografia e para direção, a locação se impôs como conceito, né? Eu viajei um mês antes de começar a pré-produção, eu fui convidada pela produtora a me juntar a Érico, o diretor, que estava vendo locação com um produtor lá de Goiás, e ela perguntou se eu não queria adiantar minha ida para São João da Aliança, que foi a cidade onde a gente filmou, e eu passei um mês vendo locação. Aí, de repente, isso virou quase um método, né? Porque dentro do... Assim, a escolha dos objetos, das cores, elas vieram todas desse processo. E eu acho que nesse um mês, André deve ter ido lá umas 3 vezes, passar alguns dias. Então, assim, alguns pactos, eles foram... Talvez nem tenham sido ditos, né? Porque como a gente fez tudo muito junto, as coisas eram decididas, acho que teve algumas decisões e alguns caminhos que foram orgânicos, e a coisa da locação, ela me tomou mesmo. E teve um momento que eu vi e pensei assim, eu não tinha um projeto, uma proposta de arte formatada, isso no âmbito entre departamentos, fotografia e direção, era ok, porque a gente estava junto, mas eu precisava receber a equipe de arte e dar direcionamentos para eles. E aí eu voltei nesse momento e fui revisitar todas as fotos das locações. E aí eu escolhi, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, aí eu escolhi dentro dessas fotos das locações, eu escolhi fotos que davam esse direcionamento, né?
Então, não sei se a imagem já chegou aí. Uhum. Tá aqui. Uhum. Então, eu vou passar rápido esse início, porque André mostrou várias imagens assim, já dessa visita de locação. E aí, dentro das locações, a gente foi encontrando as cores do filme. Então, tem isso, assim, o amarelo, o ocre da terra, o vermelho. Isso tem esse encontro, como a gente já tinha feito um filme anteriormente, essa imagem aqui, ela mostra, eu acho que, um terreno queimado. Então, a gente resgatou até essa vontade que a gente teve no filme anterior de ter também essa uma outra camada, além da camada dos cenários e dos objetos, a gente tem a camada da poeira, da fuligem, da fumaça do queimado, das queimadas que acontecem, né, no Cerrado com frequência. E aí, quando eu fui revisitar minhas pastas, eu encontrei selecionei essas fotos para a equipe de arte, até para eu também compartilhar com os outros departamentos, para a gente ter uma direção. Então, essas cores, tem o vermelho, tem o amarelo, mas a gente tem a textura também, né? A textura da madeira envelhecida, do ferro oxidado. Então, o filme ele tem o vermelho, o amarelo e o verde, e eles foram se revelando nos personagens, né? Parecia que cada personagem, em cada locação, para cada personagem, a gente ia descobrindo qual era a cor daquele personagem. Aqui tem essa imagem, todas essas imagens são fotos, assim, de visitas de locação, porque além de ver a locação, eu já estava com outros olhares, né? Dessas outras texturas, dessas outras camadas, e também para os objetos e para o que seria o que Xará chamou da precariedade. Então, a precariedade na arte, ela está revelada nos ambientes, né? Então, isso aqui é uma foto inspiração, a gente não filmou nesse lugar, mas isso, que aí tem também um encontro da arte, né, com a fotografia. Então, essa lona aí, ela servia para a arte, mas eu tinha a intuição que isso também poderia servir para fotografia, né? Isso é um filtro de luz, né? Então, aqui são outras imagens. A gente não filmou em nenhum desses locais, mas todos eles tinham coisas que interessavam. Então, aqui, em algum momento, aqui em cima, tem um clube abandonado, que você tem umas lonas já envelhecidas, então ela já tem a coisa do tempo, ela já tem a poeira, ela já tem o desgaste. Eu estou enfatizando ela porque depois eu vou pegar vai servir como gancho para eu falar de outra, de repente, quando a gente tinha teve uma demanda em uma das locações, a gente resolveu com essas lonas. Aí mostrando... Então, e aí eu gosto de dizer que esse processo, assim, as locações se impuseram, assim, e até depois de elaborar, de pensar, até eu escrevi algumas coisas, que é a locação como conceito, né? A gente vai buscar as cores, a gente vai buscar a textura, imagino também, André me corrija se estiver errada, mas assim, a luz do lugar, então a gente buscou no local. Então, a gente tinha esse acordo, um acordo que não foi dito, mas organicamente as coisas funcionaram entre a arte, a fotografia, e a arte, fotografia e direção também, claro, né? Que é esse muitas pessoas chamam do tripé, e eu gosto muitas vezes, algumas pessoas falam trio criativo, mas eu gosto muito de usar tripé, porque o tripé é aquilo. Se um dos pés não estiver funcionando ou quebrar, o tripé ele não se sustenta, né? Então eu gosto muito dessa palavra, assim. Sim, não, total. E eu acho que a gente estava falando, Carol, também, que essa experiência prévia que a gente teve no Oeste, no Comeback, né, que é o primeiro filme do Érico,
que também tinham esse olhar, sabe? Isso foi muito interessante, porque tanto combinou esse tipo de olhar meu, do Érico e da Carol, com relação a essa admiração e, de certa forma, uma apropriação da estética do lugar, né, do ambiente, dos tempos, né? Claro, a gente se apropria de tudo isso, né? E cria nosso mundo ficcional desses personagens. Isso é que eu acho que é interessante e rico, porque ao mesmo tempo que é um mundo criado, criado, né, para a ficção, ele é um mundo criado, mas impregnado de toda essa realidade que a gente viu, que a gente absorveu, que a gente olhou, né? Nesse olhar de partir do real, mesmo que a gente vá transformar esse mundo para o que interessa, para o filme, né? Para a narrativa, para a estética, né? A seleção de cor, etc., né? Mas teve digamos, essa admiração inicial pelo ambiente, pelo lugar, esse olhar etnográfico um pouco, assim, sabe, de observar a coisa e tentar trazer elementos dali para dentro, isso que a Carol está falando, né, da locação se impor, né, eu acho que é o olhar também, do mesmo jeito que o Érico busca um olhar numa dramaturgia, né, que traga isso que é o olhar de observador etnográfico dele, né, de como se dão essas relações entre as pessoas naquele ambiente, né, e de captar muito bem essa solidão, mas é áspero, duro, né, o mundo, né, sem mulheres, mas ao mesmo tempo ele é muito solitário, né, ele carrega uma tristeza muito grande, né, um filme, de certa forma, é um filme melancólico, né, ele carrega a melancolia o tempo inteiro, né, os personagens, né, Carol, o que você acha desses... Tá na arte esses personagens, eles estão traduzidos de alguma forma, esse mundo está traduzido na arte de alguma forma? Não, com certeza. Eu revi o filme, né, essa semana. Em algumas cenas eu parei e você mostrando as fotos da locação, das locações agora, é porque a gente vai perdendo, né? Aí algumas coisas por conta do tempo, eu me perguntava assim, será que isso já estava ali ou não estava? Como o banheiro, né, do Bar de Totó, que ele está entulhado de coisa, tem ela e ele, e na porta do banheiro feminino está entulhado de coisa. Em algum momento eu até duvidei que eu que tinha colocado, mas olhei a foto e tipo, não, a gente colocou bastante coisa, aquela coisa assim, não tem mulher no filme, então esse banheiro não precisa nem funcionar, né? Perfeito, né? Eu estava vendo aqui as locações, também fui relembrando, né, para fazer essa apresentação, nas locações e lembrando de como a gente realmente mergulhou nessas locações, né, Carol? Como a gente viveu isso muito, muito mesmo lá, né, no ambiente, né? Eu acho que esse casamento, né, dessa estética que a gente foi elaborando juntos, com o ambiente, ela foi muito, eu achei muito feliz, assim, muito acertado esse encontro, sabe? Eu acho que a gente conseguiu realmente incorporar, respeitar o lugar que a gente estava e construir alguma coisa em cima a partir daquilo, né? E eu acho que isso só foi possível por causa de uma relação muito estreita da fotografia com a arte, eu acho, profundamente estreita, né? Inclusive, eu estava vendo fotos aqui dos cenários e como a gente interviu com a luz, mas com uma luz que muitas vezes ela está presente, né? Então, Carol, vai ter uma lâmpada ali na parede, vamos botar aqui, pode ser esse tipo de coisa, o abajur, a lâmpada pendurada, a calha de luz em cima da mesa de bilhar, né? Então a gente foi se aproveitando do que tinha e tudo isso era combinado e conversado o tempo inteiro entre arte e fotografia, né? Num trabalho super conjunto mesmo, né? De fazer. Inclusive, isso foi uma das perguntas, né? Porque algumas pessoas mandaram perguntas pelo Instagram. Eu forcei a barra, né? Um pouco de vamos, gente, pergunta. Então, uma das perguntas foi do fotógrafo Júlio Constantini,
Deixa eu olhar aqui nas minhas anotações, e ele pergunta exatamente isso, que ele entendeu que, aparentemente, né, as fontes de luz elas estavam em quadro, mesmo a gente sabendo que fora de quadro tem luz também. E essa era a observação dele, até por conta que o bate-papo ia ser entre arte e fotografia, né? Sim, pois é, perfeito. Esse filme a gente usou muito o que chama-se luz prática, né? Dentro de cena mesmo, né? Temos a cena do barzinho que tem a calha, inclusive praticamente toda a luz, claro que a gente reforçou uma coisa ou outra, mas toda a luz do bar é uma luz prática, né? É a lâmpada na parede, é aquela calha em cima da mesa, é a lâmpadazinha que está pendurada quando eles estão conversando sentados na mesa. E eu separei aqui, assim, eu acho que eu vou começar a juntar as perguntas, né? Sim, ó, é isso, tá? Olha aí, estamos aqui com a nossa lampadinha em quadro, né? Uma luz Sim. prática ali. Óbvio que tem um refletor em cima que está reforçando essa luz para ela ficar mais forte, mas ao mesmo tempo procurando ao máximo imitar o efeito dela, né? Mimetizar um pouco o efeito dessa lâmpada, né? O bar do Totó é cheio dessas referências, né? Aqui a lâmpadazinha, tá vendo? Em quadro mesmo, aparecendo, né? O sol tá entrando e tudo, mas temos a nossa lâmpada ali. Aí aqui essa foto eu não resisti, essa. Não era da luz, mas é porque eu resolvi juntar duas. Aqui, ó, também tem a luz. Tem E a luz de quadro. esse diálogo era constante, né? Assim, Sim, era no dia a dia. era no dia a Não, dia. a gente não parou para vamos ter uma reunião sobre luz. Era aquela coisa, aqui cabe uma luz mais baixa, aqui vai ter uma fluorescente, e a gente ia fazendo isso conjuntamente. E foi muito da nossa. E isso foi muito da nossa vivência já do comeback, né? Que a gente trabalhou muito assim também em comeback. Então a gente trouxe essa vivência de uma luz diegética, né? Uma luz que está dentro da cena, né? Realmente, né? Na casa do personagem que o Babu faz, tem o abajur dentro, algumas vezes aparecem os postes, que são os postes que a gente que estamos usando para iluminar a cena mesmo, que a gente usou lâmpada de postes, inclusive, mesmo, né? Para fazer as cenas, porque a cidade tinha muita luz ainda dessa de sódio, essa laranjada, né? Que traz também um aspecto de um pouco de época hoje, né? Já começa a ficar meio de época, mas de lugares que eram mais precários em termos de iluminação pública, né? Então, em vários momentos a gente, na cabana, mais para frente no filme, né? A gente tem o lampião, né? Aqui seria o abajur, que ele não aparece nesse plano, mas ele tem um plano que aparece. Então a gente tem muita referência dessa luz prática junto. Eu vou até, Carol, tu me permite aqui, vou mostrar umas referências Claro, de claro. filmes que vai ajudar também a essa conversa no sentido de tudo bem, a luz prática é a luz que está lá em quadro, mas ela é a luz que teria que fazer o que exatamente, né? De onde veio isso, né? Então, aqui nessas, né? A gente tem uma imagem, né? De um filme de faroeste, esse é The Brothers, Sisters and Brothers, eu acho, um filme de 2018. Eu tinha acabado de ser lançado quando a gente estava quase filmando o Oeste. E vocês veem que a referência é uma luz luar, né? Um luar que é essa luz mais azuladinha, e essa luz amarelada que está em quadro lá atrás também, mas está aqui, provavelmente são luz tudo de lampião, né? Então, num ambiente desse de faroeste, o que a gente tem, né? Olha como parecem as referências do filme, como parece um pouco com as fotos, como tem alguns elementos que lembram as fotos
que eu acabei de mostrar, do sertão também, né? Então, olha como foram casando, né, muito as referências que a gente tinha, né, até de filmes bem mais escuros, né, com noites realmente escuras, né, que foi o que a gente buscou também para o filme, né, era um filme de noites escuras, por isso, porque eram ambientes que não tem praticamente iluminação, então ele acrescenta na ideia, traz a nossa referência, mas acrescenta na ideia de precariedade para o ambiente, né, então luz de, né, o que a gente tem é luz de lua e luz de fogo, nesse ambiente todo aqui, né, o tempo todo é isso, né? O filme inteiro, esse filme, pelo menos, de referência, olha aqui, né, a noturna, onde eles dormem, né? Então, aqui outros filmes que a gente tinha cena dentro do carro, né? Então, assim, a gente foi trazendo todas essas referências e por isso se justificava, né, essas luzes baixas dos bares, né? Né, aqui tá um abajur de quadro, né? Então a gente, mesmo nas nossas referências, né, a gente tinha muito essa coisa dos ambientes mais escuros, com luz entrando, né, pelas janelas e portas, com ambientes mais escurecidos, ao mesmo tempo que a gente tem à noite, isso parece muito, inclusive, uma das cenas do filme, né, que é o cavalo correndo na frente do outro carro, numa cena de perseguição. Então, o fogo, né, como elemento, o sol como elemento, né, então a gente já entra em outras coisas, que são os mapas de luz, que depois, mais para frente, eu quero mostrar para vocês também. Mas é isso, né, ver como né, a gente vai mostrando as imagens, eu acho que vai ficando claro como as coisas foram se casando, né, e como elas foram dando criando essa estética do Oeste. Sim, eu vou aproveitar até o fluxo dessa conversa, porque a gente recebeu uma pergunta pelo Instagram. É uma boa pergunta, provavelmente ela já foi um pouco respondida aqui, mas é uma boa pergunta para falar sobre essa relação da arte, fotografia e direção, né? Que é uma pergunta de Tiago Nunes, que ele é cineasta, roteirista e jornalista, e ele pergunta se a paleta de cor de uma cena é escolhida juntamente com quais departamentos de um filme. Então, a gente já respondeu um pouco, né, que é essa relação mesmo da arte, fotografia e direção. E no caso de Oeste, ele tem as cores, do Cerrado, tem as cores do sertão, do Vão do Paraná, que é aquela locação que a gente filmou. E isso, eu acho que isso nem foi assim, ninguém sentou para dizer, para perguntar um para o outro, e que cor o filme vai ter. Isso, acho que isso foi se moldando, né, no processo até das visitas de locação e da pré-produção. Quando eu mostrei agora aquelas imagens daquela locação que é o Bar de Totó, então, em algum lugar, de repente, a cor de Totó era o vermelho, né? O vermelho do bloco, né? O vermelho do barro. E aí as coisas iam... parecia que se revelavam, né? Porque a locação ela não era rebocada, aquela foto que tem o exterior, né? E aí a locação que ele filmou em outro lugar, a casa dele, que era no filme é junto, né? Uma da outra. Também era de bloco de barro, né? E o carro dele era vermelho, então as coisas, os personagens, as cores escolhiam, né, os personagens. Mas, respondendo o Tiago, normalmente eu apresento uma paleta de cor. Apresento para a fotografia e para a direção, estou falando no geral, assim, nos filmes em geral, mas o martelo é batido entre os três, ou dependendo do filme, o diretor ele pode já chegar, né, com uma proposta de cor. Nesse caso, eu acho que foi que as cores estavam lá e a gente já sabia que as cores eram aquelas, né?
Perfeito. Não, e muitas referências, né, Carol? Eu acho que também tinha muitas referências, a gente foi olhando, essa coisa das cores também, né? As nossas referências elas já estavam muito presentes ali, né? Então foi meio que a gente estava afinado no mesmo diapasão, né? Então a gente entrou e as coisas que iam aparecendo iam se encaixando, porque a gente sabia o que era, né? A gente sabia o que funcionava ali, né? A gente batia o olho e dizia, não, isso aqui, sim, isso aqui é do filme, isso aqui não é do filme, né, Carol? Tinha essa coisa, né? Isso aqui é o filme, não, isso aqui não é um filme, né? A gente ia vendo e ia percebendo, né, a locação, o que era, o que não era. De uma forma muito orgânica, assim, muito direta, né? Eu tinha Sim, até aqui... eu tenho... Ah, diga, pode pode dizer. falar, pode falar, eu vou Eu falar de outra tenho uma coisa aqui. coisa, né? Eu também. Então vai. Eu vou fazer uma pergunta. Eu sei que você deve responder muito essa pergunta, né? Mas no meu garimpo de perguntas, eu tenho uma pergunta de Matheus da Rocha Pereira, que é diretor de fotografia e também um grande parceiro em muitas produções, que é sobre a cena noturna, né, da fogueira. Ah, Acho sim. que é um clássico, né, essa pergunta para você. Aí Sim. ele elogia bastante, diz que acha belíssima, fala que parece noite, mas ao mesmo tempo é possível ver todo mundo. E, assim, ele quer saber como foi feita e como foi a continuidade da luz e quais as dificuldades, né, enfrentadas. Sim. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque é uma região realmente muito selvagem nesse sentido, né? De acesso a estradas de terra, as estradas não são boas, né? Inclusive essa cena noturna a gente fez num lugar que não era perto da estrada, né? Tinha que andar um pedaço, inclusive tinha uma descida, que é onde inclusive a locação também, é onde os pistoleiros param para atirar, né? Aí depois tinha uma baixada, né? E uma área muito grande, assim, né? Então, primeira dificuldade exatamente. É esse lugar aí que a Carol está mostrando. Então, assim, a primeira dificuldade era a questão do transporte do equipamento, né? De chegar até o lugar que a gente queria filmar. E para a luz era um adendo a mais, porque era onde a gente vai, quantos metros de cabo de luz a gente vai puxar para iluminar, né? A gente não ia ter uma grande iluminação, porque é isso que eu falei, né? As nossas referências aí que eu mostrei um pouco, acho que ficou mais claro. A gente tinha referências de noites bem escuras, a gente queria no máximo um contorno com a luz de lua, uma coisinha para ver um pouco mais o ambiente, né? Nesse momento aí é um momento que a gente filmou exatamente, né, no limite de horário também, por conta de ser uma cena que antecederia uma cena noturna, então tinha que ser realmente uma cena feita no limite da luz, ou seja, está justificado narrativamente, né, que a luz está caindo, eles estão lá atirando, aí depois, quando vem, já está escuro, aí não tem jeito, tem que descer, né? Então, a grande dificuldade aí era a questão dos espaços, muito mais, né? Espaços grandes, a gente tinha luz, mas não tinha uma luz tão potente e a gente nem desejava fazer uma iluminação potente, né? Então, alguns rasgos de luz, alguma coisa que dá para iluminar com a nossa luz bem distante, a gente conseguia e fazia. A outra coisa não, né? Tinha se eu não me engano, tinha um refletor aí, no caso dessa cena especificamente, a gente tinha um refletor que a gente conseguiu chegar para fazer a luz da fogueira, né, para imitar a luz do fogo no rosto dele, e com dimmer, né, então na hora que o outro personagem vai espalhando a fogueira, vai chutando, você viu ele já chutando a fogueira, espalhando, então essa luz vai caindo ao mesmo tempo que a gente vai fazendo um zoom na câmera, né, nos aproximando dos personagens, essa coisa de, né, o zoom nos carregar para dentro do mundo dos personagens mesmo. Então tem vários lugares que tem movimento de zoom, parece que a gente é sugado, né, pelos personagens, sugado pelo ambiente, né, então a gente usou bastante. E aí a luz ia caindo, a gente ia diminuindo a luz no dimmer até que ele ficou com o rosto escuro, mas a gente tem um contra nele, então permitia a gente ainda compreender que o personagem estava ali e não sumia completamente no escuro, né.
E já outros momentos de noturnas no filme, tinha um personagem que se escondia na cabana para atirar, e ele tinha que realmente estar no escuro, a gente não podia quase ver ele, a gente não podia ver praticamente nada dele, né? Então, a gente escondia na hora que interessava e mostrava um pouco na hora que interessava mostrar um pouco, né? Era basicamente isso. E isso aqui foi toda a luz final do dia, então foi difícil filmar, porque a gente chegou, a luz estava um pouco mais alta, mas por sorte estava nublado, então não ficava aquela sol marcando, então, digamos assim, que a hora mágica, quando está mais nublado, ela começa mais cedo, né? Mais cedo você já tem a impressão de uma hora mágica, ou seja, que é aquele horário que o sol já se pôs, mas ainda tem a claridade do dia, né? Então a gente conseguiu fazer muito essa cena, uma parte dela dia mesmo, depois no tratamento a gente conseguiu, como não havia sol já, né, já estava meio nublado, a gente conseguiu tratar de forma que tudo ficasse mais ficasse parecido, para parecer que exatamente na cena acontece tudo no mesmo momento, né? Eles chegaram ali na hora mágica, começam a dar tiro, vê que não consegue acertar os personagens, aí eles descem, vão atrás, e aí realmente já é uma noturna, né? Já cortamos para uma noturna. Mas eu acho que a gente filmou em 2 diárias, não foi? Eu acho que fizemos uma parte numa, outra parte noutra, não foi? Acho que sim. Eu Foi, nem acho que lembro foram 2 mais. Acho dias. que sim. Mas foram 2 dias na É que mesma. tinha eu lembro que de um plano muito complexo, né? Que tinha que fazer praticamente quase um 360. A gente terminou de fazer, a gente fez um 180, que a gente fazia com a câmera nos personagens atirando, gira a câmera, né? Completamente, fechando em zoom para ver os personagens nos quais eles estão atirando. Então tinha uns planos que demandavam uma certa complexidade assim de execução. Eu acho que foi por isso que a gente terminou fazendo em 2 dias. Capaz mesmo. Foi, eu acho que foram 2 dias. Eu fui consultando algumas pessoas e aí conversando com Jéssica, que era contra a regra, a gente lembrou que a grande dificuldade para a arte nessa locação eram as distâncias, né? Porque era tudo muito longe, tudo muito assim. Então, assim, aí pega um galho para botar ali, então isso levava muito tempo. E era uma cena que tinha muito efeito também, né? Você tinha os Sim. tiros, você tinha um impacto do tiro na terra, que sobe umas Explodia, poeirinhas. né? Tinha que colocar aquelas bombinhas, né? Tinha coisa da fogueira, a fogueira, assim, até um amigo me perguntou, como foi a continuidade? Eu acho que a gente não teve um problema de continuidade, porque eu acho que era muito distante, então o que imprimia era o fogo. O que a gente teve foi ter um cuidado por estar no Cerrado, numa região seca, de fazer tudo com muita segurança para não correr nenhum risco de pegar fogo, né? Sim, Então, total. cavou do lado, então foi assim, tudo direitinho. E eu quero aproveitar que você falou da Zoom, para também, assim, que eu acho que é uma coisa que todo mundo pergunta sempre. E Amanda de Stefani, diretora de arte, ela, a pergunta dela é por que a opção pela Zoom e qual a relação dela com o filme e com o faroeste. Bom, muitos dos filmes, a Zoom era muito usada, né? Nos filmes, sobretudo anos 70 e anos 80, os filmes usam muito a Zoom. Depois ela foi caindo um pouco em desuso, acho que também pelo grande uso que tem na TV, né, na televisão. Então, os filmes tentando se distanciar, né, sempre nessa busca de se distanciar da televisão, de ser outra coisa que não é a televisão, eu acho que foram abandonando. Ele foi caindo meio em desuso, né, o Zoom, e até hoje é um pouco, né, voltou, agora tem muito mais, né, o uso, mas mais dentro dessa perspectiva vintage, né, nostálgica um pouco, né. E o Oeste tem essa atmosfera nostálgica, tem esse ambiente de faroeste, né? Então, como a gente queria estar próximo das nossas referências, a gente achou que era interessante trazer esse zoom para dentro do filme. E ele, é isso que eu falei um pouco dele, né? Ele tem é uma linguagem que ajuda, em algum momento ele te puxa para dentro do personagem, parece que o seu olhar se concentra naquilo, para onde a Zoom está indo, né? Você fica mais atento, né? O que
aonde a gente está chegando com aquele zoom, quem é esse personagem, e parece que você vai sendo levado para dentro, para o interior desse ambiente, sabe? Parece como um mergulho, né? É uma referência do 3D, né? De certa forma, você vai indo para dentro da imagem, né? Então, em vários momentos a gente usou o zoom, e eu acho que ele ajudou muito a fazer isso. Em alguns momentos, o zoom e a câmera propositalmente abandonam o que seriam nossos protagonistas, nossos personagens principais. Tem alguns momentos que isso acontece. Isso acontece quando a única mulher que está no filme, a personagem da Tuane, ela sai do carro e vai embora. Então, a câmera e o zoom passam pelos personagens principais e parece que abandona eles e vai atrás dela, né? Parece que ela nos leva, nos carrega para... Em outro momento, temos também um pouco esse zoom errático, que não é um zoom perfeitamente acompanhando o personagem toda a ação. Então, o zoom está indo, o personagem entra, faz a ação, ele sai, esse zoom continua, como se fosse a câmera tivesse quase com uma autonomia, né? Como se fosse, quase como se a gente fosse personagem naquele ambiente, buscando olhar e entender aquele ambiente. E os personagens, nesse intuito da gente não dar essa centralidade, essa importância, digamos assim, no uso do zoom nos personagens, eu acho que criava, eu acho, não tenho certeza até, que cria uma perspectiva de personagens periféricos, personagens que não são o centro da atenção, que eles estão ali em volta, sabe? Que eles não têm, digamos assim, que eles não teriam importância, né, nesse sentido, né? De uma câmera que busca esses personagens por causa da importância e do heroísmo deles. Não, são todos anti-heróis. A câmera é errática, às vezes busca esses personagens, às vezes perde esses personagens. Né? Na casa do Totó tem uma cena que a câmera vai descrevendo a casa dele. Ele vem em quadro, parece que está acompanhando ele, ele para, a câmera continua, e ele vem novamente, como se ele dissesse, não, mas eu quero estar nesse plano, eu quero estar nessa história, né? Então ela criou uma mecânica assim que eu acho que ajuda a trazer um pouco mais esse sentido desimportante e periférico desses personagens, nesse sentido, nessa perspectiva, né? E de também dessa relação com as referências e no puxar o personagem para dentro daquele ambiente, daquela história, sugar o personagem para dentro daquela história, né? Eu acho que foi... Na cena inicial, a câmera vai embora com Luísa, né? Essa coisa do zoom parece que a câmera, parece que o nosso olhar abandonou aquele lugar e vai para outro lugar, né? Então eu acho que tem esse sentido aí no filme. A gente tem perguntas aqui no chat do YouTube, e quem estiver acompanhando pelo YouTube e quiser mandar pergunta, pode escrever aqui no chat. Tem uma pergunta de Júlia Pimenta, ela tem duas dúvidas. A primeira é qual foi o maior desafio na área de foto, arte e foto, na pré-produção e nas filmagens. E a segunda, que ela faz para a Carol, para mim, como foi o processo de intervir nas locações. Qual foi o maior desafio da foto? Nossa, foram tantos que é difícil dizer. Essa coisa da noite mesmo, de andar com a luz para muito longe, foi muito difícil. A nossa barraca também, daquela cena, também era difícil iluminar. Né? A gente teve a barraca do ermitão, né? A cabana do ermitão também foi bem difícil, né? Porque ela é bem escura, as madeiras bem escuras, então ela absorve demais a luz, e a gente estava nessa busca, nessa vontade de fazer a coisa da luz entrando pelas frestas, né, e tal. Então a gente ficava buscando os melhores ângulos, etc. E não foi fácil achar isso tudo, fazer aquela iluminação interna noturna, porque é uma cena grande, a câmera vira para um lado, vira para o outro, né? Eu acho que foi bem desafiador, assim, esse momento desse tiroteio num ambiente grande, por causa disso que a Carol falou. Talvez a dificuldade maior é a questão da distância, né? De conseguir... traz a luz, aí 20 minutos para andar até lá, e mais 20 para trazer, né? Então, essas eram as grandes dificuldades, eu acho. E para a cabana, acho que foi um desafio também para a arte, né, Carol? Sim, eu vou até mostrar uma imagem daqui a pouco. Eu, pensando aqui, eu acho que a questão, assim, era um filme de baixo orçamento,
E eu tinha, a arte era uma equipe pequena. Por ser uma equipe pequena, a gente tinha que dar conta, porque muitas vezes as pessoas não sabem, mas assim, a arte muitas vezes ela tá vivendo no mesmo dia todas as etapas de um filme. Ela está no set de filmagem, ela está fazendo a pré-produção do set do dia seguinte ou da semana seguinte, e talvez esteja desproduzindo a locação do dia anterior. Então, esse fluxo, dá conta desse fluxo, porque, assim, isso era a dificuldade, assim, mas as pessoas eram uma equipe pequena, mas uma equipe bem competente. Então, isso dava muito certo. O assistente de arte era Marcos Takatsuka, o produtor de arte era Izzy Vitório, e a gente tinha Ana Vitória, ela começou como estagiária, mas acho que ela foi logo promovida para a produção de objetos. Então, fora essas 3 pessoas, tinha eu e Jéssica, que era contra-regra no set. Então, éramos poucos para dar conta de tudo. Assim. Claro que cada locação tinha a sua especificidade, né? Então, tem essa pergunta que eu já posso seguir nessa pergunta de Júlia, como foi intervir? Assim, a intervenção tinha que ser cirúrgica, assim, porque a gente tinha que chegar lá e a locação ela tinha sido escolhida por um motivo. Então, não tinha uma coisa devastadora de chegar aqui, você tinha entender na locação o que servia para a arte, para a direção, para a fotografia e intervir. Então, assim, todas as locações elas têm alguma intervenção, mas elas têm muito do que a locação já era. Assim, a gente já falou um pouco do bar, do Totó, a gente mostrou as imagens, ele não tinha um balcão. E foi uma grande questão, a gente tinha construído um balcão e na ideia do diretor, ele queria aquele balcão clássico de madeira, mas simplesmente o balcão não existia na cidade. Não existia nenhum bar, nem na cidade vizinha. E eu disse, não, vamos construir um balcão de bloco, assim como é a parede da casa, assim como é a externa do bar também, vamos fazer de bloco. E, a princípio, ele ficou na dúvida, claro, porque a pessoa já imagina durante muito tempo uma coisa, abrir mão, mas assim, mas o bloco conversava com a estética do bar. Eu lembro até ver nas imagens assim, que a gente botou uma peça de madeira e chegou aí depois visita com a equipe, arte, fotografia e direção. Não pode ter essa peça de madeira, vai ser ruim para a fotografia. Então vamos tirar a peça de madeira e realmente ficou bem melhor sem a peça de madeira. Então as intervenções eram cirúrgicas e porque as locações tinham sido escolhidas por um motivo. Então, não tinha como chegar lá e tirar tudo. A locação que a gente teve mais intervenção, talvez depois ela não aparece tanto no filme, que é a casa de Durval, que aparece mais no final, que a gente quebrou parede para ter profundidade, porque era uma casa muito fechada, assim. Mas, assim, aí dentro da casa, por exemplo, o que a gente faz, assim, a área externa a gente teve pouca intervenção, ela já tinha um envelhecimento, ela já era uma casa meio abandonada, então a parede da fachada externa era bem amarelada do barro, então o que a gente fez? A gente pegou esse amarelo do barro e repetiu dentro, então até as intervenções elas usavam a mesma linguagem do resto da locação. Não sei, Júlia, se respondi. E aí tem uma pergunta de Lucas, que eu acho que vai nessa coisa das locações, que ele quer saber se a locação escolhida foi realmente condizente com o conceito que eu criei ou se teve alguma adaptação pós-escolha de locação. Na verdade, Lucas, assim, nenhum conceito grande foi criado antes da locação. Até a gente no início falou aqui que eu brinco hoje em dia e eu chamo de a locação como conceito. O meu conceito era a própria locação.
Então, de que cor eu vou pintar a parede interna onde teve intervenção? A gente pega a cor da fachada e replica ali, porque para ela ter uma unidade. Se não tem um balcão de madeira, como a gente constrói o balcão? A gente constrói o balcão com o mesmo material que é usado em outras partes da mesma locação, no caso, o bloco. Então, era tudo muito cirúrgico para ser orgânico, né? E parecer real, né? Porque ele era real. Então, para não perder essa verdade que as locações tinham. Muito bom. Aí eu acho que sempre quando a gente vai falar de Oeste, gente, eu vou chamar André de Xará, porque é assim que a gente chama ele. Então, eu estou há 1h08 chamando ele de André. Pode chamar de Xará, Carol, fica à vontade. Eu não vou pessoal que está vendo no YouTube, para do nada eu começo a dizer outro nome, né? Então, sempre que a gente vai falar de Oeste, nos debates, nas conversas informais, tem algumas perguntas ou observações sobre cenas de locações que são recorrentes, né? Então, eu separei até algumas coisas que a gente já falou aqui, mas eu separei algumas imagens que a gente pode falar um pouquinho sobre a arte e a fotografia e até, assim, e sobre o processo de filmagem, né? Eu vou, no gancho da nossa conversa, eu vou botar a casa, as pessoas gostam muito, né? A casa do... Do Ermitão, né? A cabana do Ermitão. A cabana do Ermitão. Isso aqui é uma externa, né? Eu vou passar aqui um pouquinho e depois a gente... Isso aqui é um frame, né, do filme, onde a gente pode ver Totó, Jerominho e o personagem Antônio Pitanga. Gente, o Ermitão. Eu acabei de dizer. Então, essa aqui é a interna, né, da cabana. Ela tinha alguns cômodos, mas esse é o cômodo principal. Esse é o quarto. Ai. E aí, se você quiser, André, porque você... Xará. Sim, tá vendo? Toda a questão é isso que a gente queria, né? Que é uma casa toda de tábua, assim. Então, essas frestas, né? Essas coisas de luz, assim, que era um grande... Que era uma das referências, nossa, numa daquelas fotos de referência, não sei, né? Que eu parei, inclusive, uma preta e branca, que tinha exatamente essas casas de tábua. Tinha muitas essas entradas de luz, porque é isso, a luz não tem uma luz dentro, né? Tem muito mais luz de fora do que de dentro. De dentro é à noite, é quando é fogo, é um candeeiro, né? Não tem energia elétrica, né? Nesse ambiente aqui, é um ambiente sem energia elétrica, bem faroeste mesmo, assim. E aí a gente, só que tinha uma coisa interessante dessa locação, que foi o seguinte: a gente descobriu que essas tábuas, elas eram presas por 4 pregos. Tem duas colunas de madeira que seguram essas tábuas, na verdade. Então a gente podia, várias vezes a gente fez isso nessa locação, que foi incrível, porque a gente queria recuo de câmera. A locação era um pouco apertada, e a gente queria o recuo de câmera, aí a gente tirava 1 ou 2 tábuas dessa, colocava a câmera no outro cômodo, né? E aí a gente conseguia mais recuo de câmera para fazer os planos, né? Então, além de ser de dar uma textura incrível, né? Essa coisa dessas tábuas e tudo, a gente ainda tinha essa vantagem de trabalhar quase como se fosse um cenário, né? A gente poder tirar parte da parede, colocar a câmera, filmar, depois voltava, prendia novamente, ia para o outro ângulo, né? Porque a gente tinha que fazer muita luz entrar, porque como é um ambiente escuro, para que lá fora a gente não tivesse um estouro completo, né, e poder valorizar muito esse interior da locação, né, então a gente criou esses mecanismos de ir colocando luz pelas brechas, então isso aqui era difícil iluminar, nunca era tão simples isso. E foi uma locação que a gente foi muito feliz, né, Carol? A gente ficava, Carol colocava coisas ali,
puxava coisas para lá, a gente achava interessante, não, aqui vai ter luz. Uma coisa também que a gente conversou muito, Carol, e que é muito uma conversa de arte e fotografia, é aonde vai estar a luz, o que vai estar mais iluminado, o que vai estar menos iluminado, aonde a gente investe mais né, esses objetos, as coisas de arte, onde a gente não precisa investir tanto, porque a gente sabe que vai estar muito na penumbra, né? Então, é uma outra questão de uma conversa muito próxima, né, de arte e fotografia, e que a gente teve muito. Outras vezes também, não, enquadra aqui, não, aqui está pegando aquele... Pô, é tão interessante a gente mostrar aquilo, porque a gente já faz a relação com a cozinha, vamos decidir esse quadro, mas o que teria ali como elemento para reforçar a bagunça e a desorganização dessa casa, né, meio abandonada, meio largada. Então, é legal mostrar ali, porque ali, né, a Carol coloca coisas, né, trabalha alguma coisa na arte para trazer esse significado, né, desse ambiente, né. Então, né, aqui vamos enquadrar, então aqui está equilibrado, está interessante esse quadro, vamos fazer um monte das garrafas ali, então a gente tem que enquadrar para cá também, tem que pegar todo esse ambiente, né, para a gente poder trabalhar arte e foto, né. Então sempre foi muito, nesse sentido, foi um trabalho muito conjunto, assim, né, de produzir a imagem juntos, né, que é isso, se trata disso, né, direção em arte, a gente está construindo uma imagem, né, para o filme, né, a gente está construindo uma imagem desse filme e ela obedece às regras desse filme, né, que são as nossas referências, as nossas conversas, né, as nossas texturas, né, cores, etc., né, ambientes, né, iluminação, né, então acho que foi muito por aí. Sabe uma coisa que eu lembrei, Xará? Ah. Lembrei agora que me veio essa lembrança, falando dessa relação, porque a gente trabalhou bastante, né? A gente tinha, que isso é uma coisa muito bom para a arte, a gente tinha um photoboard. Sim. Então eu sabia chegar numa locação, por exemplo, a Casa do Ermitão, infelizmente, gente, eu já jurei que eu não vou mais dizer isso, mas ela estava pronta. A estrutura. Eu, em 2026, vou começar a mentir e dizer que eu construí do zero. Ela era um depósito, aí tinha uma plantação de abacaxi, algumas coisas assim, mas não sei, não lembro se tinha outras coisas. Ela era um depósito, por isso que ela não tem janela, era um ponto de apoio assim, das pessoas que trabalhavam aí. Mas eu sabia exatamente o que ia acontecer na sala. Então, não que eu não preparasse o ambiente todo, mas eu sabia onde eu precisava colocar mais energia. E é claro que, na hora de filmar, a direção, a foto, ou qualquer departamento que seja, pode sugerir uma mudança. E tudo bem, né? As mudanças acontecem. Mas é bom a gente saber onde a gente investe nosso tempo, onde a energia, porque a energia, assim, as pessoas acham que a energia é uma coisa ilimitada. Não, a gente tem uma quantidade de dinheiro, a gente tem uma quantidade de equipe, a gente tem uma quantidade de tempo para fazer. Então, a gente tem que saber que lado é bom, quando a gente sabe que lado eu tenho que preparar melhor. Então, eu tinha impresso isso. E, na verdade, então, além de ter impresso, todas essas visitas de locação eram feitas arte, foto e direção. Muitas vezes, até que eu participo de filme, quando eu vejo a direção em alguns outros filmes e situações, porque as relações são diferentes, né, dependendo do trabalho, de repente eu descubro que, não, o diretor de fotografia já tentou com o diretor e decupou. E eu sei que isso é o normal, mas em Oeste, em todas as visitas de locação de decupagem, eu estava junto. Então eu estava entendendo onde eu precisava, os objetos do local que a gente podia usar, eu já sabia. Então, vamos puxar essa mesa para esse lugar? Vamos, mas então essa mesa não serve, tem que ser outra mesa, tem que ser uma mesa maior para assinar, porque eu estava lá. Inclusive, eu estou super no photoboard, né? Eu várias vezes era Totó, Jerominho, mas então isso
Então, e isso que faz o processo ser orgânico, porque eu não recebo um photoboard, eu estou lá junto, acompanhando. Então, torna o trabalho mais fácil, porque eu já sei, eu não preciso que alguém me diga o que eu tenho que fazer na locação, porque eu já entendi ali o que eu tenho que fazer, e depois eu ainda tenho um documento para me balizar e balizar a minha equipe. Vamos gastar a nossa energia nesse canto, que é o que aparece mais. E isso acho que a gente teve em todas as locações. Então, a gente já sabia como ia filmar. Acho que tiveram mudanças, mas não mudanças substanciais. Então, assim, a luta, assim, sei lá, tem uma luta dentro dessa casa. Então, a luta foi ensaiada. Então, a gente sabia o que ia acontecer, porque eu fiquei agora, ficou passando um filme na minha cabeça. Então, não é... A gente não bota a mesa ali no canto e serve porque, tipo, eu tive uma ideia genial. É um trabalho conjunto, né? Não, perfeito. E eu estava vendo as fotos que eu estava mostrando aqui de locação, algumas nem são, algumas são até de decupagem mesmo, né? Eu estava vendo, né, alguns dos planos que eu mostrei aqui, né? São imagens de decupagem que a gente ia, né? Fazer em loco, né? E aí a gente já apresentava exatamente para a Carol, estava lá junto com a Carol, muitas dessas decupagens, a Carol estava lá já vendo para onde a gente estava virando a câmera e fotografando, né? Mas depois a gente tinha esse documento, né, do photoboard, e a gente, assim, eu vou te falar que a gente respeitou muito, eu acho, sabe, assim, respeitou no sentido que a gente sabia o que a gente queria, era que a gente funcionava, a gente já foi lá, já tinha tentado, já tinha testado, sabe? Já tinha fotografado o ambiente nas diferentes, então a gente sabia que planos mais ou menos que a gente ia ter, porque a gente já tinha passado lá, já tinha fotografado, já tinha decidido, e para a Carol era muito bom, porque a Carol sabia exatamente aonde a gente ia estar apontando câmera mesmo, né? Não era, as mudanças que tiveram foi de enquadramento, a gente puxou a câmera um pouco mais para cima, abriu um pouco mais o quadro, fechou um pouco mais o quadro, mas o lugar onde a gente ia revelar e mostrar, ia estar no filme, a Carol já estava sabendo, né? A Carol já estava sabendo desse... Vou até compartilhar de novo aqui, Carol, porque eu acho que agora faz mais sentido essas imagens, né? Para a gente rever elas, ó, entendeu? Então a gente tinha aqui... Esse era o fogão que estava lá, não foi. A ideia da Carol foi muito melhor. Aqui por essa foto você vê, ela colocou um... Fala depois desse fogão aí, ô, Carol, que isso aí é ótimo, essa história do fogão. Então, né, teríamos um plano dele lavando a louça, até tinha previsto, eu tô achando até que a gente filmou, mas a gente não usou. Teria esse plano é praticamente o plano que está no filme, né? Esse plano é praticamente o que está no filme. Aí a gente tinha pensado em fazer assim, depois de... assim, não vai ser assim, né? Essa foi uma opção. Depois a gente botou ele sentado, como ele está aqui. Essa foi a opção final, né? É a opção então, que realmente fica... Só fazendo um parêntese, só porque ele está sentado no engradado aí. Então, você entendeu, assim, tem um banco que serve tem um banco que serve na locação, mas não tem outro banco. Então, assim, mas essa mesa está do tamanho certo, essa mesa está grande. Então, na verdade, as coisas iam sendo feitas conjuntamente, né? Sim. Isso assim, então, essa pia serve, essa pia não serve. No caso, essa janela a gente usou, mas em outras situações, Xará dizia, não, era bom a cortina para filtrar a luz. Então, a gente, nesse quarto aí, a gente chegou Sim. lá e tinha um lençol. Aí, essa observação foi, poxa, no dia, vamos colocar um lençol, que era uma cortina improvisada na janela. Sim. Então, as coisas eram feitas conjuntamente. Assim, até me deu vontade agora de pegar esse photoboard e pegar as cenas, né, para ir... Porque muita coisa a gente tirou daqui, né? Um eixo, a gente tentou de um eixo, achou que não era isso, né? Ele lavando louça, enfim. Então a gente... eu acho até que eu tenho aqui, ó, Casa Jerominho, tá vendo? A gente já até fez o mapa, né? Aqui era o fogo, onde a Carol colocou o fogo. Mas tinha uma você mudou,
Xará, você mudou de janela, mas continua aqui a pia. Exatamente. Está compartilhada a pia que você falou aqui do mapa. Não Tá. apareceu. Não apareceu. É porque eu tenho que descompartilhar e compartilhar de novo. Sim. Só um pouquinho. Aí, nesse tempo, você falou do fogão, eu acho que o Lucas tinha falado de conceito e de escolhas. Por exemplo, na visita de locação, em quase todos os lugares que eu fui, no quintal da casa, tinha uma carcaça de fogão que as pessoas usavam como fogão a lenha. Isso em muitas casas. E então, revisitando toda, vamos dizer, a visita de locação, aí eu disse, não, vamos botar um fogão desse. Aí mostrei uma imagem. Então, a gente foi atrás de uma carcaça e fez um fogão a lenha. Porque tem a ver com a precariedade, né? Assim, são pessoas que talvez não tenham dinheiro para comprar o gás, ou para economizar, ou para o final de semana, porque nem necessariamente eram em casas de, assim, não eram, vamos dizer, não eram pessoas necessitadas que tinham isso, mas era uma coisa que tinha muito. Então, na verdade, eu fui pegando tantas locações como as coisas que a gente foi encontrando e incorporando no filme. Exatamente. Esse aí é o mapa de luz, mais ou menos do que eu fiz lá para iluminar a cena. Mas você vê, Totó e Jerominho, o T e o J, eles já estão na posição certa, que era uma posição possível que a gente não usou. A gente usou essa posição, os dois, um do lado do outro, assim, não de frente para o outro, né? Então a gente meio que imitou a luz, né? A luz estava praticamente toda vindo de fora, né? Não temos luz de dentro aí no caso, né? Apesar do refletor estar lá, mas era para dar uma ideia de uma luz que vinha de fora, como esses interiores, né? Como são esses interiores, né? Aqui outra foto aqui também, Carol, vou mostrar voltar. E tem um foguinho ali no mapa, tem um foguinho, né? Foguinho, que é o seu fogo. Aquele era o seu foguinho. Olha aqui, outra locação que a gente fez a foto, entendeu? Carol, é isso que a gente quer, né? Que é uma cena que ele está aqui no balcão e tal, tem os banheiros. Então, assim, né, nesse plano, para a Carol é ótimo, ela sabe, né? Claro que ela vai ter um pouquinho mais de coisas, né? Mas, assim, já sabe exatamente o que a gente vai estar olhando na cena, né? Que a gente realmente precisa, o que vai imprimir é esse ambiente aqui, né? Aqui o balcãozinho já feito, ó, né? Que eu acho que aqui a madeira que eu coloquei, aí nesse dia eu disse, não, Carol, não pode ter essa madeira. Mas eu desapego fácil no cinema. Hoje em dia eu sou taurina, mas aprendi. Tá, ó, esse é um tipo, esse, eu não sei exatamente, mas é muito próximo do plano que a gente fez, a gente queria esse tipo de plano. Esse plano a gente tem no filme, exatamente esse plano, que é a bola caindo para fora, né, e ele olha, pula para fora, exatamente esse plano, né? Então, assim, isso aqui a gente não fez, por exemplo, enfim, mas a gente ia explorando. Isso aqui a gente tem no filme, sabe? Então a gente aproveitou muito esses estudos. Tivemos uma oportunidade também, né? Porque depende de filmes e filmes, né? Nesse filme a gente tinha a oportunidade de ficar indo visitar a locação várias vezes, né, Carol? Isso era muito bom também, inclusive para você, né? Tipo, daí antes, a locação estava disponível, a gente entrava na locação, visitava, fazia as fotos de coisas, o pessoal da arte podia entrar antes, né? Então... porque eu acho que nossas reuniões não eram reuniões de mesa. Acho que eu lembro uma vez a gente sentado assim, olhando, eram reuniões na locação, né? Era do processo mesmo. Sim. Então teve 2 ou 3 visitas, aí depois já é o fotoboard, depois assim, então, e as coisas assim, enquanto entre uma visita e outra já construiu o balcão, então juntos a gente já entendeu se o balcão funcionava, o que tinha que tirar, então por isso assim, o sentimento que eu tenho é que tudo foi muito orgânico e agora pensando que foi mesmo, né? Porque teve muito trabalho, a gente cumpriu todas as etapas, mas muito em loco, né? Então a gente discutiu no bar. Então, e até tinha umas coisas assim que aí eu lembrei, olhei para o bar agora,
Um dia eu olhei para Eric e disse, não, na mesa só pode ter bola, na mesa de sinuca só pode ter bola verde e vermelha. E ele fez, tá, tudo bem. Ele não quis, nem me perguntou por quê, nem como. Então ele já tá, assim, o pacto de confiança existia, que essa coisa das cores, né? Mas dentro da palheta, assim, então... E fazia sentido ser uma mesa também diferente, que não fosse convencional como as outras. Mas eu disse, não, é verde e vermelho, porque são as cores do bar, as cores do filme, e que vai fazer sentido. Então, todas as mesas de sinuca só tinham bolas verdes e vermelhas. Sim. Lembrei que eu achei graça agora, porque não, porque eu queria que o filme tivesse amarelos, verdes e vermelhos, assim. E o bar tinha isso dos vermelhos, do bloco, a parede mais suja, assim, o amarelado, e o verde da mesa de sinuca. Mas, assim, nada era assim... Até essa coisa das cores, elas estavam lá, né? Sim. Elas estavam lá. Eu vou mostrar uma outra foto, se alguém quiser mandar. Lucas está me perguntando se a bancada foi desfeita na desprodução. Lucas, eu acho que sim, mas fazem 6 anos. Provavelmente sim. Ou não lembro se o dono do bar, eu vou perguntar até, vou mandar uma mensagem para o assistente de arte, para o produtor de arte. O natural numa desprodução é que você desfaça o que foi feito, ou muitas vezes o dono gosta da cor que você pintou, ou gosta, ou para ele é bom, porque ele tinha um bar que não tinha balcão. Eu fiquei na dúvida agora por isso, que ele tinha um bar que não tinha balcão. Das cores que a gente pintou, provavelmente a gente não deixou, porque ficou muito suja a parede do bar dele, então a gente repintou. Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, porque a gente vai acabar um pouquinho antes das 18 horas. Eu vou abrir aqui uma imagem, porque eu acho que porque a gente já falou um pouco de algumas das locações. Eu só tenho essa imagem, mas é uma imagem que eu acho que todo mundo gosta muito, né? Porque ela é uma das imagens mais usadas na divulgação, né? E até assim, uma coisa que eu acho muito legal da arte, que aí no início eu mostrei umas fotos da visita de locação, e eu disse, aqui é um clube abandonado e tem esses toldos, os toldos velhos. E quando a gente, na hora de fazer a decupagem, que fez o photoboard, que a gente tinha essa imagem, Xará disse, a gente precisa botar alguma coisa para quebrar um pouco a paisagem, a área externa, quebrar a luz. Eu não lembro direito qual era a necessidade. Que estava chamando muita atenção, né? Eu digo, não, mas a gente tem que trazer atenção para cá, para eles, né? Carol, como é que a gente cobra um pouco ali, né? Que tá tudo estourado demais, tá puxando muito lá para fora. Como é que a gente, né? E aí a Carol deu essa ideia, isso aí tudo montagem da Carol aí. Aí a gente foi no clube, então assim, as visitas de locações, elas serviram para mim em vários níveis, assim, então eu disse assim, então vamos usar os toldos do clube abandonado, porque as pessoas iam permitir, a gente tinha de várias cores, a gente poderia escolher, e ele já tinha essa coisa dessa camada de vivência da terra, do desgaste. Então, quando a gente coloca assim, ali atrás, assim, em cima dos carros, são os toldos do clube abandonado, assim. Assim, é só para entender como é que funcionou assim, essa dinâmica. Perfeito. Aí esse é um bar, logo no início do filme, né, que eles tomam café da manhã, mas o café da manhã deles é com um limãozinho, um sal. Não, eu gosto, porque tem essa profundidade ali, então a gente fica olhando o que são os carros, que são praticamente personagens no filme, né?
Esses dois carros são... O filme começa com um confronto de carros, né? Um carro indo de frente para o outro. Depois você tem o carro Totó aparecendo em vários momentos, né? Ele vigiando o Durval, ele fugindo, né? Tem esse carro chegando na casa do Jerominho, né? O carro do Durval o tempo inteiro trava a direção, é o carro que é baleado, né? Então, assim, são personagens, e eu achei interessante que a gente colocou os dois personagens homens aqui, mas com seus carros lá, parece que estão como se estivesse repetindo o diálogo que está aqui, né? Lá atrás, né? Então eu achei muito interessante, porque a gente não só ocupou o espaço lá, mas deu um significado para ele, para esse fundo do quadro, sabe? Sim, e ela funciona, e funcionou, né, o todo com o portão, funcionou como uma moldura, né? Então, como Sim, se tivesse algumas camadas. Mas, assim, exatamente. aí não... é, em relação à arte, nessa locação, porque era uma locação que a gente filmava um dia, uma cena, então não dava para fazer grandes intervenções, né? Porque a gente vai botando na balança, assim, onde que a gente pode intervir mais. E não lembro se não tinha autorização, mas... E aí o que a gente fez, na verdade, foi mover as coisas assim de lugar. Claro, esses engradados são nossos, eu acho que a gente levava eles para muitos lugares, né, porque sempre tinham bares, então fez essa sujeira no fundo para quebrar, porque a parede era muito lisa, colocou alguns cartazes, mas nessa locação não tem grandes intervenções. O azul, a cor da parede era essa mesmo, que no primeiro momento eu pensei, não está na palheta, mas de repente, quando o filme pronto, assim, eu acho que fica muito bonito, funcionou muito, e no fundo, um filme que tem externa sempre tem um azul, né, do céu. Sim. Então, tinha, então, mas Não, assim, e eu acho que é isso, o bar, naquelas referências, né, nas fotos de referência que eu estava mostrando aqui, as fotos de bares, né, Carol, essa coisa das cores, né, tipo a laranja, na janelinha laranja, e a parede azul, meia parede laranja, né, a porta verde, né, tem uma, que é muito da região e desses ambientes que a gente visitou de bares, né, essas cores, né, umas combinações assim muito fortes, né? Nas fotos mesmo de referência que eu estava mostrando aqui, a gente viu bastante, né? Dessas combinações, né? Às vezes verde com laranja, aí azul e amarelo, né? Uns contrastes, às vezes uns tons sobre tons, dois tipos de azul, né? Mas cores, né? Esse uso de cores, né? Então, essa coisa muito popular e muito natural desses ambientes também, né? Trazer essas cores fortes, né, as cores vivas, né, para os bares, né? eu acho que essa foto assim, é uma das que as pessoas gostam mais de usar, né, para divulgação do filme. Sim. Eu vou mostrar uma, não sei se você tem alguma locação assim na sua lembrança que você, eu vou mostrar uma que eu acho que, ai, cadê? Que é a casa de Durval, Uhum. das que eu tinha separado assim, que eu peguei uma imagem, cadê? Que é aquela que aqui eu lembro muito dessa conversa, assim, da cortina, né? A gente precisava de uma cortina que passasse luz, tem um abajur que não entra, que não está na cena. Essa locação foi uma locação que a gente fez muitas intervenções, porque a gente quebrou 3 paredes para ela ter profundidade. Na, no final, no último corte do filme, ela aparece menos, né? Talvez não dê nem para ver toda essa profundidade na cena. Mas eu vi, quando você mostra as referências até dos filmes, Xará, até a luz, essa coisa da luz, da cortina translúcida, passando um pouco de luz, isso está em muitos dos filmes, né? Uhum. Total. Total. Tem alguma coisa que você lembre assim dessa locação assim que foi
específica, assim, ou peculiar para a foto? Eu estou tentando até achar aqui, ó. Posso até mostrar aqui qual era um pouco a ideia da luz, como a gente fez aqui, ó. Aproveitando o momento para mostrar um pouco o desenho. Que a gente tinha cena na cozinha, a gente terminou não usando, né? Tá vendo? É basicamente uma luz de preenchimento, basicamente, que a gente usou, e aqui uma luz que estava, não nesse plano, mas que aparecia, eu acho que a gente terminou que nem usou o plano, né? Não lembro mais agora, mas o abajur ao lado dele, e aqui com a luz que está refletindo, e essas luzes pela janela, que são um pouco luzes de poste mesmo, só que eram postes nossos, né? Que a gente usou. Então, assim, tem uma precariedade, a gente usa realmente, nesse sentido, há um uso de pouca luz, né, de trazer mesmo esse ambiente mais escurecido, não por ser um ambiente soturno, etc., mas porque ele é pelas condições dele, né, pela falta falta de estrutura mesmo, né, de dinheiro para ter mais iluminação na rua, às vezes não ter um ambiente dentro de casa todo iluminado, né? Tem iluminado uma parte, outra não. Claro que isso foi uma ideia nossa que a gente foi criando, óbvio que as coisas são assim, não são, mas é isso, são os elementos que a gente observou, que a gente achou interessante para o filme e que a gente pescou e trouxe, né? Eu acho que é um trabalho muito de seleção, isso que a Carol fez também, né? A Carol foi vendo os elementos, os objetos, as coisas lá, e foi incorporando, isso aqui interessa, né? Tanto é que tem fotos só de coisas, né? Nem locações, né, Carol? Tem fotos só dos objetos, das coisas que você precisou usar e que você foi incorporando e trazendo. Do mesmo jeito, eu fui trazendo um pouco essas leituras da luz que eu fazia desses lugares, e a gente foi. Agora, claro, uma luz branca, azulada, não interessa, porque não é a cor do filme. O filme é uma cor mais amarelado, ele é mais ocre, ele é mais marrom. Então, essa referência da realidade a gente não vai trazer. A gente vai buscar o que interessa a gente, para poder trabalhar dentro da nossa decisão estética, né? Para poder fazer o filme ter uma uniformidade, né? Em todo ele, né? Assim, estamos fazendo o mesmo filme, né? Então, cada cena faz parte do mesmo filme. Essa aqui é uma busca também que eu acho que é importante para o filme, né? Ter essa personalidade estética do filme, né? É tão bom, né? A gente busca isso e eu percebo que no Oeste isso ficou. O filme ele tem uma identidade visual, estética muito particular, muito própria dele, né? Ele tem esse mundo e acho que a gente conseguiu respeitar dentro dessa criação essa uniformidade desse mundo, né? Do Oeste. É um filme realista, mas ele ele cria o seu próprio mundo, né? É o mundo Exatamente. do Oeste. Assim, com essa conversa aqui, me deu vontade até de voltar e revisitar vários pontos assim do processo, porque eu acho que foi um processo bem feito, né? Que a gente cumpre todas as etapas, onde todo mundo trabalhou, não, assim, porque tem filme que você é chamado em cima da hora, você não pode fazer as coisas exatamente como você queria. Cada filme é um filme, né? E eu Claro. acho que a gente conseguiu fazer, né, o dever de casa, né? Vários deveres de casa. E me deu vontade de revisitar, né? Olhando essas fotos, assim, as fotos de locação, principalmente as fotos do fotoboard, eu até me deu saudade, né? De ser stand-in. Vou procurar depois uma que eu estou na próxima apresentação. Me bota para eu aparecer também no fotoboard. Mas eu acho. Ó, vou até Gente, colocar a imagem enquanto você fala aí, que é uma imagem de referência. Olha como ela lembra, viu, Carol? Até mostrando para você, né? Eu te mostrei essa foto. Olha como ela lembra o que a gente fez, de certa forma, né? Né? A mesa de bilhar, a luz aparecendo em quadro, os personagens lá atrás no bar, né? De como a gente se imbuiu das referências, né? Foi muito interessante isso. e tem vezes que a gente, assim, a gente mergulha, né, ou nas locações, na referência, continua o processo e acha, assim,
assim, as referências e todo o processo de pesquisa fica dentro da gente, né? Que tem horas que você vai fazendo escolhas, não necessariamente você volta e olha todas as fotos para fazer as escolhas, mas elas já estão lá dentro da gente. Você tem mais algum material, Xará, que você queira mostrar? O pessoal do YouTube quer fazer mais alguma pergunta? Eu estou satisfeito. Acho que o que eu tinha para mostrar, eu mostrei aí. Eu também. Mas eu tô bem feliz, né? Eu queria agradecer a Xará por ter topado, Amanda, eu queria agradecer a Amanda por ter insistido, né? Ter dado a ideia, ela foi uma entusiasta, assim, da gente promover essa conversa. Queria agradecer a Leandro, que ninguém está vendo o Leandro, mas ele que está fazendo todas as nossas transmissões ao vivo nessa semana. Queria agradecer a Brada, ao PDC, e muito bom estar aqui, muito bom poder falar sobre direção de arte, e muito bom poder falar desse encontro também, quando acontece de uma forma tão orgânica e tão fluida, é muito bom, que é da arte e fotografia, né? Assim, eu tenho grandes amigos diretores de fotografia, e é muito bom quando esse trabalho funciona. Perfeito. Quero agradecer demais a Brada aí pelo convite, né? Uma felicidade, uma alegria estar aqui com a Carol, falando sobre criação, sobre essa arte que a gente gosta tanto, né, Carol? E reforçar esse encontro mesmo, essa parceria e esse diálogo e essa conversa entre fotografia e arte, porque eu acho que é o caminho natural e é o que fortalece o filme, é o que cria uma estética coerente e própria para o filme, né? Se esse diálogo está muito afinado, né, com abertura para ouvir, né, para se entender, para chegar nos acordos, né, da estética, eu acho que fortalece demais o filme, né? Muito obrigado, Carol, pelo convite. Obrigada ao pessoal que está no YouTube. Então, até a próxima. Agora, às 18 horas, tem mais uma mesa e amanhã, 15 horas. Foi muito bom essa semana falando de direção de arte. Beijo.